Boa noite, pessoal. É uma grande alegria estar aqui novamente com vocês em mais uma live do projeto Trilhas Literárias. Meu nome é Tati Garcia, sou mediadora de leitura desse projeto incrível que está trazendo aqui para a gente ótimos escritores da literatura infanto-juvenil brasileira. Já estivemos aqui com pessoas maravilhosas como Daniel Munduruku, Ricardo Azevedo, a Eve Ferretti, Cleo Busato, e hoje eu tenho a grande alegria de fazer um bate-papo com o escritor e ilustrador Alexandre Rampazzo. Vou convidar o Alexandre para entrar aqui com a gente. Boa Olá, noite, Alexandre. tudo bom, Tati? Tudo Tudo bem? tranquilo? Seja muito bem-vindo ao projeto Trilhas Literárias. Eu que agradeço. Quer Feliz. dar umas boas-vindas aqui para o pessoal? Já temos algumas pessoas entrando. Eu gostaria que todo mundo que estivesse aqui conosco nos contasse de onde estão, a cidade de onde estão falando, se são professores, professoras, bibliotecários, agentes de leitura. Dê um oi aqui para a gente, para o Alexandre também saber de onde vocês estão, tá certo? Alexandre, pode dar um oi para o pessoal. E aí, pessoas, aqui em São Paulo tá gelado demais e espero que vocês estejam já tenham acabado o almoço, ou melhor, o jantar, né, de preparar o jantar. Jantar, Ou jantar. então janta mesmo, né, com um pratinho na frente do computador ou o celular e daí a gente vai bater um papinho aí, falar um pouco de livro ilustrado, falar um pouco dessas maravilhas literárias que a gente tem produzido cada vez mais e cada vez mais trabalhos tão incríveis aí é, disponíveis para o leitor. Que maravilha, Alexandre. Muito obrigada. Temos pessoas aqui nos dando boa noite. A Lucimara de Oliveira, bibliotecária de Caçapava, São Paulo. Boa noite, Ah, Lucimara. eu fui O para uma Kenny escola de Santos de Brasília. Caçapava uma É, vez. Agora esqueci o nome da escola, desculpa. Mas Caçapava é uma cidade, uns quilômetros aqui de São Paulo. Eles fizeram um trabalho tão bonito com os livros, e eles fizeram uma recepção tão calorosa para mim. Foi incrível. Ah, eu não lembro agora, ai, me que foge lindo. assim, o nome da escola, é de tantas, né, que a gente acaba indo. Sim, são muitos lugares. E a gente agradece muito que você vá até a escola, converse com os alunos. Isso é muito importante para os leitores, né? E as professoras, as bibliotecárias também. É muito importante esse contato direto com o autor. Eu Sim. agradeço aqui também a presença do Kenny Santos de Brasília, da professora Rosália Guedes de Brasília também, Alexandra de Melo, de Campina Grande, Paraíba. Que Ai, tá demais. quentinho aí, Alexandra? Conta pra gente, porque aqui em Curitiba eu tô morrendo de frio, tô até com uma cobertinha aqui para me esquentar, e o Alexandre tá de moletom ali, olha. Tô com nem a moletom, uma jaqueta mesmo, sei lá como é que chama isso. Tem até touquinha. Minha casa é gelada demais, não tem jeito, tem que usar. Ah, olha aqui, a Lucimara está contando para a gente, Alexandre, que foi no Colégio São Francisco de Assis que você foi em Ah, Caçapava. isso, exatamente. Ela é de lá, que demais. Ah, Lucimara, ela é bibliotecária, é verdade. Sim, Oi, ela Lucimara, é mesma. verdade. Ó, lembrei, tá. Eles fizeram uma coisa tão incrível, foi tão bonito que eles me esconderam lá na salinha da diretoria e quando eu saí, a escola inteira fez uma música. Foi a coisa incrível, emocionante, assim. Essa é a parte extremamente incrível de ser autor e de os livros chegarem para essas pessoas todas. Essa parte é muito boa mesmo. Que maravilha. Com certeza foi especial para eles lá também. Olha, nós temos a Raquel Santos Faria de Itumbiara, Goiás, professora e contadora de histórias. Olha que A, demais. a Laís Frois, não, ela não disse ainda de onde ela é. Temos aqui o pessoal está chegando aqui. A Elaine Bis, de Pinhais, uma das coordenadoras do nosso projeto Trilhas Literárias. Boa noite. Elaine, muito obrigada por estar sempre acompanhando a gente aqui. E obrigada, eu agradeço sempre. Não me canso de agradecer por essa ideia maravilhosa que a Elaine teve. A Elaine é bibliotecária na Biblioteca de Pinhais, que é um município vizinho aqui, 20 minutos de Curitiba.
E ela, mesmo trabalhando com isso o dia todo, ela teve essa ideia de fazer um projeto no tempo livre dela, porque esse é um projeto aprovado num edital público, para nós trabalharmos aos finais de semana. Aos sábados, a gente ia num bosque fazer um encontro presencial com os leitores, com as famílias, as crianças, os adolescentes, né? Fazíamos contação de histórias, bate-papo com o autor, mediação de leitura, tínhamos os livros espalhados por todo o bosque, tapete, puff, rede, era uma maravilha. Quando não estava frio, né? Com esse frio, Não, e é meu incrível, né? bosque Porque veio... quem trabalha com livro, no tempo livre, está com o livro na mão, né? Então, Sim, quem ama, né? Quem ama o livro, as histórias, a literatura, a gente perde até a medida, às vezes, né? Do quanto isso está presente no nosso dia a dia, na nossa vida mesmo. Então, sim, a Elaine está te nos horários agradecendo aqui, livres, ó. lembro. Hã? No tempo livre está com livro. Adorei a frase, Alexandre. É, A Elaine está agradecendo você por aceitar o nosso convite. eu que agradeço, imagina. Temos aqui também a Kátia Centenário, de Campinas, a Silvia Helena, ainda não sei de onde a Silvia é, de São Paulo, a Kátia Toledo, professora aqui da Unespar, do Paraná, ela dá aula em Paranaguá, professora de literatura infanto-juvenil, fantástica, trabalha muito com as obras do Alexandre Rampazzo, ela está dando boa noite também para nós. Obrigada, Kátia, pela presença. Parece muito até com o presencial esse primeiro momento, né? A gente consegue não consegue se ver, mas a gente consegue sentir essa energia de vocês entrando, e é muito especial, porque se ficar só eu e o Alexandre aqui sozinho, também não ia ter graça nenhuma. Sozinhos, né, Alexandre? Sim, mas assim, as facilidades da tecnologia, né? Que a tecnologia proporciona para a gente, né? De a gente poder encurtar as distâncias, com esses recursos que a gente tem. Eu sei que tem um monte de professor aí, né? Bibliotecários e tudo mais, que eu acho que estão sofrendo muito mais, né? Nesse momento, né? De ter que se virar, de virar youtuber, né? De virar editor de vídeo, de compactar a aula em 20, 30 minutos e ter que dar praticamente o mesmo conteúdo. Então, assim, se esse estar na escola, né, se esse estar a ensinar sempre foi uma batalha gigante, hoje é maior ainda, né? Então, realmente tem que saudar todos os professores, mediadores e as pessoas que estão aí se virando nesse momento ímpar, né, da humanidade que a gente está, e mesmo assim tentando, possibilitando que as coisas continuem a acontecer, né? Sim. E, inclusive, eu não sei se vocês perceberam, meu celular acabou de cair do tripé. Vocês viram ele rolando aqui? Eu fiquei, Ah, eu nem falei nada, mas você acabou falando, né? Eu meio tudo que. bem, Você está vamos machucado, você falar. está bem, raspou a canela, né? Raspou o joelho, tá tudo bem com você? Tudo bem, tô tudo bem. Só caiu o celular, mas agora estamos aqui novamente, acho que enquadrada. Quero agradecer também a Risoneide Ribeiro, ela é pedagoga de Campina Grande, Paraíba. Que Temos legal. também Minha filha é a Cátia pedagoga Centenário, também. ela é de Campinas. Oi? Minha filha é pedagoga também. Olha que bacana! Ai, depois eu quero que você conte uma história da sua filha Ponto, ponto. daqui a pouco. A Francisca Maria Costa Souza, do CEMEI Irmã Dulce, é de São Paulo. O Francisca ou é de Santos? Agora eu não me lembro onde que é o CEMEI Irmã Dulce, mas você já esteve aqui com a gente. Temos aqui também uma colega de Mandirituba, uma cidade vizinha aqui, só que eu perdi ela. Eu já te acho para te dar boa noite. E temos aqui a Rima Wada Zarra, escritora de Curitiba, escreveu uma obra maravilhosa, que é Laila, Menina Síria, e o Haiti de Jean, já esteve aqui com a gente nas lives, muito bacana. Bom. A Raquel Santos Faria está dizendo, Alexandre, você é fantástico, eu concordo.
Imagina, gente, vocês que são todas fofas e incríveis, eu que agradeço, imagina. O autor, o autor não é nada, assim, não adianta nada a gente produzir do lado de cá se não tem um leitor do lado de lá, né? Então, é incrível o leitor poder receber o nosso trabalho, nossa obra, e essa obra impactar de alguma forma essas pessoas, isso que é fantástico. Então, imagina, eu que tenho que agradecer. Obrigado. Obrigada. E eu vou, todo mundo já te conhece aqui, pelo que eu estou vendo, mas eu vou fazer uma apresentação mais formal do seu trabalho. E eu até gostaria também que, se vocês pudessem nos dizer, depois que eu apresentar o Alexandre, se aparece alguma faixa para vocês aqui embaixo da gente, porque para mim está aparecendo um espaço para um comentário bem grande, que quase pega o rosto do Alexandre, mas se para vocês não estiver aparecendo, tudo ok, deve ser alguma informação interna aqui para mim. Mas, então vamos lá, conhecer um pouco mais do trabalho. O Alexandre Rampazzo nasceu e vive em São Paulo. Ele se formou em design, foi diretor de arte, é autor de livros ilustrados e artista gráfico. Escreveu e ilustrou Eustáquio, o Mágico Magnífico, Um Belo Lugar, Pinóquio, o Livro das Pequenas Verdades, A História do Pássaro e o Realejo, Se Eu Abrir Esta Porta Agora, Aqui Bem Perto, A Cor de Coraline, Este é o Lobo, A Princesa e o Pescador de Nuvens. Tá ficando sem fôlego. Me encontre no sexto andar, e eu moro no sexto andar. Olha Um só. universo numa caixa de fósforos, A Menina e o Vestido de Sonhos e A Menina que Procurava, entre outras obras que ele escreveu e outros livros que ele ilustrou de outros autores fantásticos também. Eu acho que deve ter mais de uns 70 livros editados aqui Eu pela acho que, na pesquisa minha, que eu... eu acho que juntando os meus e os que eu já ilustrei para outros autores, né? Eu acho que são por aí, uns 70 mais ou menos mesmo. Puxa vida. E agora vamos aos prêmios, né? Olha, Ah, recebeu importante. eu pensei que você ia dar prêmio para as pessoas, vai ganhar uma Só posso se bicicleta. você quiser sortear uns livros aqui para É uma boa ideia, olha só. o Trilhas Literárias ainda não pode fazer esse sistema de sorteios. A gente até pensou, mas não teve, ainda não achamos uma forma de repente, quem respondeu uma pergunta, né, recebeu um livro. Fica a Por dica. enquanto ainda não, mas esses dias, numa outra live, uma colega que estava assistindo disse que tinha um livro para doar da autora que estava sendo entrevistada, e aí ela perguntou quem gostaria de receber. Um outro ouvinte aqui aceitou e eles trocaram ali os contatos e ela mandou o livro para ele. Então, isso também é possível. Mas agora eu queria falar dos prêmios do Alexandre. Mas antes disso, eu vou dizer que a professora Rosália nos disse aqui que realmente tem uma faixa enorme, branca, escrito em inglês, que eu vou tentar tirar ela daqui. Mas vamos ver como eu faço isso. Só um instantinho, Alexandre, eu vou tentar resolver isso. Tem que chamar o estagiário para fazer. Ai, gente, tem que chamar um estagiário, mas não temos, sabe? Não temos um estagiário da área tecnológica aqui para resolver isso. E realmente eu não consigo tirar a faixa branca daqui. E é a primeira vez que ela aparece, viu, Alexandre? Ela nunca tinha aparecido para me incomodar aqui. É a primeira vez que isso acontece. Se alguém aí souber, mas estão dizendo que não tem problema, deixa a faixa, não atrapalha e vamos seguir. Tá ok. Vou chamar o Alexandre de volta, porque senão a gente vai perder tempo aqui resolvendo esse problema técnico, né? Na próxima teremos um estagiário. Isso. Então, vamos aos prêmios que o Alexandre recebeu. Ele foi indicado a vários prêmios, né? E recebeu prêmios literários como o Jabuti, o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, prêmio da Biblioteca Nacional, da Fundação Quatro Gatos, selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, troféu Monteiro Lobato, selo da Cátedra da Unesco, entre outros.
E tem livros também nas listas dos 30 melhores livros infantis, né, da revista Crescer, e obras selecionadas para o catálogo da Feira Nacional de Bolonha, que é uma grande honra, né, também participar da feira. E os seus livros foram publicados no Brasil, na América Latina e em alguns países da Europa. Depois você pode até dizer para quais línguas eles foram traduzidos. E o tema do nosso encontro de hoje é o livro ilustrado Diálogos Narrativos entre Palavra e Imagem. Então, a ideia é falar um pouco, né, sobre essa aproximação entre texto e imagem, narrativas. E então, vou pedir para o Alexandre contar um pouco para a gente é, como que você como que você se viu um autor de livro ilustrado, né? Como que isso aconteceu para você? Só conta um pouquinho sobre isso e depois eu sigo aqui com as perguntas. Tá bom. Então, eu acho que tudo tem um processo, né? Eu estou bem enquadradinho aqui para vocês, estou, né? Tá. Tá bom. Acho que sim. Então, as coisas têm um processo de desenvolvimento sempre, né, Tati? E esse processo que a gente, de trabalho, normalmente ele é constante, né? Essa descoberta, né, de quando você se torna autor de uma obra ou quando você passa a pensar em desenvolver narrativas, né? E daí tem uma imagem que, enquanto eu pensava nesse meu lugar como autor, né? Esse lugar meu de feitor de livros, e essa imagem acho que ilustra bem, assim, o que é esse lugar de ilustrar, né, de produzir livro. E eu acho que criar uma história é um pouco meio parecido com compor música, sabe? Tipo, você tenta imaginar um músico ali, o compositor, sentado na frente do piano, né? E daí aquele cara, ele tá olhando ali um piano, e aquele piano tem aquelas 88 teclas, e ele sabe que ali, né, naquele universo restrito dele, né, dessas 88 teclas, ele sabe que naquele universo pequeno tem os toques que ele vai dar, os sons que vai emergir daquele instrumento, e naquele universo extremamente limitado, músicas já foram criadas, já foram feitas a partir dali, né? Mas esse mesmo músico, ele sabe que aquele universo de músicas ainda pode ser criadas, né? Pode ser criados novos universos musicais, né? Pode ser criadas novas canções a partir daquele universo limitado. E para isso, basta que ele organize, que ele ordene e que ele harmonize, né? Todos aqueles conjuntos de notas ali, e para criar canções novas a partir das mesmas 88 teclas que universalmente são usadas, né? E para criar histórias, né, acontece, eu acho que meio que a mesma coisa, porque as histórias, elas nos rodeiam, elas estão o tempo todo à nossa volta, né? Então elas estão quando você acorda, quando você tem um final de semana e quando você narra essas histórias para as pessoas, nada mais que você está fazendo é narrar essas histórias, né? Contar as histórias, né? Então a gente tem histórias que permeiam, né? E que estão próximos de nós o tempo todo. Então, para o autor do livro, o autor de histórias também é a mesma coisa, né? É uma questão de também ordenar todas essas ideias que estão à sua volta, organizar todas essas ideias que estão à sua volta e harmonizar essas ideias para você ter para você poder construir essa narrativa. E daí, particularmente do meu trabalho, eu não tenho um processo criativo definido, sabe? O que eu tenho, na verdade, é várias manias, pequenas manias, né? Então, o processo para mim é meio caótico e orgânico ao mesmo tempo, porque eu não tenho esse hábito, como muitos escritores têm, de escrever todos os dias, né?
Na verdade, o que eu acabo fazendo muito é ficar colecionando fragmentos de ideias, assim, sabe? Eu uso muito post-its para fazer isso, eu acabo tendo uma pasta que eu vou guardando todas essas coisas, é um pequeno caos. Mas eu deixo isso tudo guardado e eu vou meio que remoendo, repensando todas essas ideias durante muito tempo, até aquilo tomar um corpo, até aquilo tomar uma forma e eu achar que eu tenho uma boa história para contar. E daí, nesse processo, né, não existe uma hierarquia, né, como eu trabalho com palavra e imagem, né, eu não deixo essas hierarquias, né, acontecerem. Elas são transitórias, assim. Às vezes é a palavra que pede passagem, que pede caminho, às vezes o protagonismo é pela imagem. Então, eu acabo meio que deixando a coisa fluir de uma forma que seja agradável, até realmente eu perceber que eu tenho uma história interessante para contar. Que maravilha! Antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu quero ler aqui para você um agradecimento. É a Celeste, ela está aqui na live com a gente assistindo. A Celeste é uma menina maravilhosa, incrível, de 10 anos, que faz os vídeos para o Trilhas Literárias. Ela lê as obras dos autores e nós conversamos sobre as obras e ela cria roteiros, cria toda a história para contar a história do livro do autor. E ela está dizendo aqui para você, Alexandre, ela disse o seguinte: oi, Tati e Alexandre, aqui é a Celeste, adorei fazer o vídeo do livro e se eu abrir essa porta agora. Não, foi fantástico. Celeste, eu adorei o que você fez, ficou lindo. Isso daí que você falou, de você pegar uma história e você transformar em outra coisa, né? De você roteirizar a cena que você vai fazer, você está virando autora de uma história também, né? Então é um pouco disso que eu te falei, que eu falei, dei como exemplo lá em cima, né? De as histórias, elas estão à nossa volta o tempo todo, então a gente tem que fazer esse processo de organizar mesmo essas ideias todas para transformar essa história em alguma coisa concreta, né? Então, parabéns, viu? Eu adorei o vídeo, compartilhei lá no meu Facebook, achei tudo incrível, parabéns. Obrigada. E obrigada, Celeste, mais uma vez. E dentro dessa questão do processo criativo que você estava compartilhando com a gente, nós temos aqui já uma pergunta da escritora Josiane Pibas, de Curitiba. Ela também é autora infanto-juvenil, também ilustradora. E ela diz o seguinte: já ouvi a versão do escritor de O Passeio, o Pablo. Agora gostaria de saber sobre o processo de criação desse livro pela ótica do ilustrador. Então, aqui foi um trabalho que você fez como ilustrador. A Josiane que está perguntando isso. O Passeio foi um projeto bem legal de fazer, porque, assim, ele resume bem o conceito de livro ilustrado, né, de como o livro ilustrado acontece e como acontece também essas parcerias, né, nesses trabalhos feito a quatro mãos entre o autor da narrativa verbal e o autor da narrativa visual, né, e com o Passeio funcionou um pouco dessa forma também, né, porque o Pablo um pouco procurou para fazer. Ele tinha me mandado o texto e era o primeiro texto do Pablo. Então ele já tinha alguns inícios de ideias, algumas coisas que ele estava a fim de contar, visualmente falando, né? E a gente conversou algumas vezes e quando eu li o texto, né? Como você ilustra também, você deve saber, né? O ilustrador ele acaba fazendo uma outra interpretação, né? Então esse trabalho de coautoria do ilustrador ele começa a partir daí, né? De a gente conseguir fazer essa leitura que a gente faz, né, de uma obra nova, e a gente poder colocar a nossa voz nesse projeto também, né? Como autor. Então a gente conversou bastante, daí teve algumas produções que eu apontei, né, de caminhos criativos ali que eu achei que funcionaria melhor, e ele concordou,
Na verdade, é uma história um pouco longa assim para contar, né? Mas resumidamente, foi uma troca muito verdadeira e participativa, né? Dos dois lados, né? De trocar ideias. E ali tem alguns momentos que tem a imagem prevalece um pouco mais, e tem alguns momentos que o texto pontua algumas coisas que ele prevalece, e ele emerge também, né? Então, isso é um pouco dessa autoria conjunta de quando você faz os trabalhos dividindo a autoria de texto e de imagem. Olha aqui, estou colocando os comentários das nossas participantes aqui ao lado. Você conseguiu tirar a tarja, é isso? Isso, e aí eu posso colocar aqui o comentário de algumas pessoas. Muito obrigada, Raquel Santos Faria, por dizer que eu podia clicar aqui, né, para tirar os comentários, só que agora eu fico mostrando o comentário das outras pessoas. Mas Só não muito vale interessante xingar, isso que você... Não me xingue. Oi? Não ouvi. Só não vale xingar no comentário. Pois é, só não dá para fazer isso. Nós temos aqui, ó, a Josiane agradece aqui pela tua resposta, né? E nós temos aqui mais uma pergunta. A Beatriz Almeida pergunta como foi pensar na página branca vazia como um elemento da narrativa, como no caso de Eustáquio? Olha só, eu queria falar bastante sobre isso, mas para eu explicar isso, eu queria falar bastante sobre o conceito do livro ilustrado, porque daí a gente chega então, deixa para você falar isso agora na sequência, eu vou ler mais uns comentários e aí a gente entra nessa questão do livro. Porque eu separei aqui até o Eustáquio para mostrar para vocês, e eu quero mostrar né? O que esse cara está falando? Pode ser? Pode sim. Deixa eu só agradecer mais umas pessoas que entraram aqui. A Kathleen Santos, a Kelly Giotti, a Ariane Queiroz, a Cláudia Nina dá parabéns para você. A E Cláudia a Nina, Kátia, isso. escritora. E a Cláudia, deixa eu ver aqui. Não. Outras pessoas estão agradecendo aqui e acharam interessante a analogia que você fez com a música. Ficou muito interessante. Aqui, temos outras pessoas entrando. Eu agradeço muito também a presença da professora Milena Martins, que é colaboradora no nosso projeto. Ela é parceira, nos ajudou na parceria com a Universidade Federal do Paraná, com a pós-graduação em letras. Então, nós temos essa parceria, inclusive, ela está respondendo aqui para o pessoal que perguntou sobre o certificado. Antes do Alexandre entrar nessa questão do álbum ilustrado, eu só queria destacar mais uma vez. Pode falar. Só para eu deixar uma pulguinha atrás da orelha da Beatriz, o vazio, ele não é vazio, tá? Ele é cheio de alguma coisa. Mas aí eu vou explicar o que é isso. Tá, ok. Então, eu só quero contar para vocês, porque algumas pessoas entraram depois, então eu só quero contar que esse projeto Trilhas Literárias é um projeto aprovado no edital do Profice, que é o Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Comunicação e da Cultura. Nós temos também o apoio da Copel, que faz o incentivo no projeto por meio do ICMS. Temos a parceria da Biblioteca Pública no Paraná, que nos auxilia na divulgação das nossas lives e das ações do projeto. Parceria também com a Prefeitura de Pinhais. E todas as parcerias fazem o processo crescer muito, né? O projeto hoje está no ambiente virtual
então isso possibilita que a gente tenha contato com muitas pessoas, mais do que quando nós estávamos ali apenas no bosque, em Pinhais. Então, o nosso projeto saiu do presencial e veio para o virtual e ganhou uma nova vida. Então, só para vocês saberem mais sobre o projeto, tá ok? E também para agradecer os nossos parceiros. Agora eu vou passar a palavra para o Alexandre e ele vai explicar para a gente um pouco melhor essa questão do conceito do livro ilustrado, ou livro-álbum, como ele também é chamado. Vai falar um pouco até dessa questão histórica, né, do livro ilustrado, né, como que se configurou com esse nome mesmo, né, como que isso passou a ser quase um gênero, se a gente pode dizer assim, mas ele vai contar melhor para nós. O livro ilustrado, essa questão que você falou, né, de gênero, eu acho, eu ouvi em algum lugar, né, que tem algumas pessoas da academia se debruçando sobre isso, né, de tentar defender o livro ilustrado como um gênero literário, né, porque hoje, na verdade, ele é uma linguagem, né, literária que a gente tem, né, mas, assim, acho que tem muita gente que defende ele como gênero também, né. E o livro ilustrado, ele é um bicho um pouco diferente, né, do que a gente costuma conhecer como livro para criança, né, porque, embora o livro ilustrado ele esteja entre nós praticamente desde o final do século XIX ali, né, não vou me ater muito nas raízes assim do livro ilustrado, né, até porque eu acho que eu nem tenho tanta competência para isso, né, eu consigo analisar mais os conceitos mesmos, né, mas o livro ilustrado nasceu ali no final do século XIX, o Caldecott, que é uma grande referência, tem até uma medalha com o nome desse cara, e uma das coisas que ele conseguiu perceber nesse conceito do livro ilustrado principalmente da imagem tá fazendo uma função de contradizer o texto normalmente, né? Então, assim, embora realmente a gente tenha esse conceito de livro ilustrado desde o século XIX, ali final do século XIX, eu acho que, assim, a gente, principalmente no Brasil, a gente vem se debruçando e olhando mais atentamente mesmo para essa linguagem de um tempo para cá. Não é que o livro ilustrado ele seja produzido há pouco tempo aqui no Brasil. Na verdade, a gente até tinha uma produção já que trilhava esse caminho e que fazia esse percurso há algum tempo. Mas eu acho que, às vezes, a gente nem sabia o que a gente estava fazendo. E às vezes, né, o que a gente estava fazendo realmente era livro ilustrado, né? E quando eu falo nós, eu não digo, eu digo nós autores, inclusive me incluindo, né, nesse balaio ali, e os editores também, né? Inclusive isso, eu acho que ele passa pela terminologia também, né, que ele se origina, né, como picture book, né, difundido como picture book ali na Europa, principalmente, mas que a gente patinou, a gente levou um tempo ainda para encontrar um termo que fosse mais adequado, né, e eu acho que livro ilustrado acabou virando meio que um consenso geral mesmo, né, para dar o nome para esse negócio aí. E também a gente ouve ainda muito falar como chamar de livro-álbum também, que é um termo usado em Portugal, por exemplo. Portugal costuma chamar de livro-álbum. Então, livro ilustrado e livro-álbum ali estão meio que na mesma coisa, mesmo lugar, são as mesmas coisas, mas a gente está meio que assumindo essa nomenclatura realmente aqui no Brasil, né? E para a gente entender um pouco o que é o livro ilustrado, eu acho que é legal a gente tentar ter em mente, né, ter o conceito do livro ilustrado em mente, que o livro ilustrado, ele não é um livro, que o livro ilustrado, ele é uma experiência.
né? Eu gosto muito de dizer, eu sempre digo, quando eu dou oficina ou quando eu vou para um evento conversar sobre esse assunto, eu gosto sempre de dizer que o livro ilustrado ele é uma experiência literária expandida. Com essa propriedade do livro híbrido que ele tem, desse protagonismo alternado entre palavra e imagem que esse tipo de livro oferece. E no livro ilustrado, normalmente a palavra ela é metade do todo e a imagem ela é outra metade do todo. Na verdade, o que acontece, né, é uma fusão dessa experiência textual, da experiência pictórica, e se a gente expandir essa experiência, ela também vira uma experiência sensorial e tátil. E eu trouxe uns livros aqui para mostrar isso como exemplo, né? Então, essa experiência sensorial e tátil, principalmente quando a gente usa o próprio recurso do livro, a própria materialidade do livro também como potência narrativa. E a gente tentar, né, como eu gosto sempre de fazer essas imagens assim, que eu acho que fica mais fácil para a gente entender conceitos, né? E de novo eu vou para a música, né, que é uma coisa que me alimenta muito também, né, além de cinema, né? Para a gente tentar fazer uma imagem, a gente pode pensar a potência da narrativa, para a gente tentar entender essa potência da narrativa que existe no livro ilustrado, você pode tentar imaginar assim, né? Uma imagem de você na tua casa, ali, com um rádio ligado e ouvindo Beethoven, por exemplo. Né? Você tendo aquela experiência de ouvir Beethoven com o ouvido colado no rádio. Ali, né, naquele seu momento, do lado do rádio, ouvir aquela música, ela vai te proporcionar, ela vai te trazer um tipo de experiência. Ela vai te trazer um tipo específico de experiência. Agora, se você mudar esse cenário, se você mudar essa situação, se você pegar essa mesma música de Beethoven que você ouviu na sua casa e você transferir isso para uma sala de concerto, por exemplo, com toda a orquestra inteira executando essa obra, então você tem ali os músicos, você tem a acústica da sala, você pode observar cada um dos músicos, cada um dos instrumentos, você pode perceber o som que cada um daqueles instrumentos emite, os gestos do maestro. Essa experiência que você vivencia nesse momento, vendo e ouvindo essa mesma música do Beethoven ao vivo, ali na sala de concertos, essa vai ser uma experiência totalmente diferente de quando você ouviu essa mesma música na sua sala ali do rádio, na sua casa, no rádio. Então, o livro ilustrado, que funciona, ele é mais ou menos dessa mesma forma. Essa amplitude de percepção da narrativa. O texto do livro ilustrado, como eu disse, ela é parte de uma experiência, né? Ela é parte da experiência da leitura. E a imagem do livro ilustrado ela vai ser essa outra parte da experiência, mais potente, né? Com essa junção de texto, né? Ele navegando, ele participando, né? Então, o livro ilustrado ele só vai funcionar quando essas duas partes, a parte do texto e a parte da imagem, elas estiverem contempladas. Então, o livro ilustrado, para você entender bem o livro ilustrado, o leitor ele vai precisar ser um leitor um pouco mais atento, né? Ele vai precisar ser um leitor que preencha as lacunas, que ele note, ele perceba as brechas, né, que existe naquela narrativa que está sendo contada, que ele perceba as ausências, que ele seja um leitor atento e que ele perceba que o que está sendo dito no texto não é necessariamente o que está sendo dito na imagem e vice-versa.
Então, o livro ilustrado ele tem essa potência imagética, né, acontecendo, né, que amplifica a experiência da narrativa, que traz possibilidades, ela traz camadas de leitura, e no livro ilustrado, toda a potência imagética, ela trabalha a favor do livro, né? Então, por exemplo, se no texto está sendo dito, né? Olha, isso é um círculo. Neste caso, especificamente, né, que na palavra está escrita, isso é um círculo. Nesse processo da imagem tentar contradizer o que está sendo escrito, a imagem não vai dizer que isso é um círculo. Ela vai dizer, isso é uma roda, ela vai dizer, isso é um poço, ela vai dizer, isso é uma lua, ela vai dizer, isso é um grito, ela vai dizer, isso é um oco, por exemplo. Então, a potência da imagem que existe no livro ilustrado está justamente nesse subverter, né? A potência da imagem no livro ilustrado subverte o texto, né? Então, o autor do livro ilustrado, ele tem que conseguir equilibrar essas duas linguagens, né? A linguagem textual e a linguagem visual. E daí tem um ilustrador italiano que eu gosto muito de lembrar também, né? Que é o Roberto Innocenti, que ele tem uma reflexão que eu gosto muito sobre como nós somos leitores em potencial de imagens, porque o que ele diz é uma coisa mais ou menos assim, né? Que todo leitor é um ilustrador em potencial, né? Porque a leitura suscita o exercício criativo de perceber as imagens, né? Então, esse simples exercício que a gente faz enquanto está lendo, projetar imagens, transforma o leitor também num potencial ilustrador, né? E para quem ilustra, para quem cria narrativas no livro ilustrado, como eu faço, o ilustrador ele tem que entender que o que ele faz, na verdade, no livro ilustrado, o que ele faz é ilustrar o invisível, né? Que no livro ilustrado, a imagem ela vai revelar o invisível do texto. Então, assim, só para dar um exemplo, né? Se a gente tem um texto assim, o sabiá não sabia se a casa que havia era aquilo que ele via. Vou repetir para vocês. A gente vai ter um texto assim. E o sabiá não sabia se a casa que havia era aquilo que ele via. Tá. Se o leitor, se ele tem somente essa informação textual desse texto que eu acabei de contar para vocês, ele pode conceber em pensamento, né? Ele pode imaginar uma infinidade de informações visuais. E, assim, inclusive eu tenho certeza que, nesse momento, depois que eu li essa frase, cada um de vocês conseguiu conceber uma imagem ali, pensou numa imagem, estruturou uma imagem para essa frase. Mas e se o ilustrador apresentar do lado desse texto algo que indique um caminho completamente diferente que o leitor talvez tivesse imaginado? Então, assim, vamos voltar para a frase. A gente está fazendo exercício, hein? Ó. E o sabiá não sabia se a casa que havia era aquilo que ele via. Agora eu vou dar uma imagem para esse texto, tá? E a imagem é o seguinte: uma árvore frondosa, e do lado da árvore tem um homem. Eu tenho certeza que a narrativa, a imagem que vocês formaram lá na primeira frase, quando eu disse a primeira frase, já mudou completamente.
Se eu estou dando para vocês uma árvore frondosa e um homem do lado dessa árvore, né, um homem parado do lado dessa árvore, quando vocês, como leitores, juntaram a palavra e a imagem, mudou tudo, né? Então, provavelmente, agora, o que vocês têm é uma narrativa completamente diferente do que você tinha imaginado, que todos vocês tinham imaginado. Daí, automaticamente, a gente pensa, a casa que o texto, a casa que estava lá no texto, então é a árvore. Mas aí vocês também vão perguntar, mas espera aí, tem um homem nessa cena, né? E o texto não fala de homem nenhum, né? Muito menos de árvore. Então, esse é o tipo de estranhamento que o livro ilustrado vai provocar no leitor, né? Essa coisa que parece um ruído, que o texto está dizendo uma coisa e que a imagem está dizendo uma coisa completamente diferente. Então, como eu disse que o livro ilustrado é uma experiência expandida, vamos tentar expandir isso, tá bom? Então, vamos voltar para o texto lá. E o sabiá não sabia se a casa que havia era aquilo que ele via. Agora eu vou dar mais uma imagem para vocês. Uma árvore frondosa, e do lado da árvore tem um homem. E na mão, o homem segura um machado. Pronto, de novo, já mudou tudo, né? De novo, a imagem subvertendo o texto. Daí, de novo, veio aquela aspas de vocês, né? Ah, mas... A informação nova que surge. Então, nesse pequeno processo que eu mostrei para vocês como exemplo, nesse muito simples, né? É uma imagem, né? Muito simples. Ela é o tipo de informação que o autor oferece para o leitor. Daí vocês puderam perceber que se vocês só têm informação do texto, como que a narrativa, a construção da narrativa muda completamente de andamento se existem as imagens subvertendo esse texto. E nesse exemplo pequeno que eu dei para vocês, tem muito da essência do que é o livro ilustrado, que é a imagem, justamente a imagem, subvertendo o texto. Mas, assim, o fascínio e a riqueza que existe no livro ilustrado, ela não está só nisso. Porque, além disso, além da palavra e da imagem subvertendo a palavra o tempo todo e fazendo esse jogo com ela, tem algumas variantes que normalmente acontecem. Então, essas variantes, o que elas fazem é amplificar essas imagens, né? Como, por exemplo, o que eu gosto de chamar de elemento extraordinário na narrativa. É um elemento que existe a partir da materialidade do livro. E daí também existem outras variantes, como a supressão de informação, por exemplo, a ausência, eu estou chegando já, né, no vazio, e até mesmo o tempo. Né? E, particularmente, falando sobre o tempo no livro ilustrado, o autor ele pode controlar o ritmo da leitura. Né? Ele pode induzir o leitor a entender a narrativa do jeito que o autor quer que ele entenda a narrativa, né? O ritmo, né, dessa narrativa, por exemplo. Então, ele pode dentro desse ritmo, causar impactos diferentes para as imagens que ele está para as imagens que ele está apresentando. O respiro da página, o respiro de imagem, cada virada de página, como o autor conduz a história da forma que ele quer contar essa história. Então, por exemplo, você pode ter uma mesma imagem e ditar um ritmo diferente, um ritmo completamente diferente para cada uma delas. Então, eu vou dar um outro exemplo, né? E daí a gente vai de novo para aquela nossa frase lá. E o sabiá não sabia se a casa que havia
era aquilo que ele via. Agora eu vou dar uma imagem nova para vocês, né? Ou melhor, vou relembrar aquela imagem que a gente tem, né? Uma árvore frondosa, do lado da árvore tem um homem, e na mão do homem ele segura um machado. Mas agora o que a gente vai ter vai ser uma sequência de imagens. Então, a primeira imagem, para vocês ilustrarem, é o homem parado, segurando o machado do lado da árvore. Quando a gente vira a página, agora o leitor vê o homem sentado no tronco da árvore cortada, caída no chão, e com ele, um machado, e junto com esse homem está o machado no colo dele, e esse homem está enxugando o suor. Então, a gente já tem uma outra narrativa sendo construída aí a partir dessas imagens, né? E nessas imagens, a gente tem um ritmo muito rápido, do jeito que eu coloquei para vocês, né? O texto, o homem do lado da árvore com o machado na mão, virou a página, esse mesmo homem sentado, enxugando o suor, com o tronco da árvore caído no chão. Então, a gente entende que nessas duas cenas, entre essas duas cenas, a gente tem esse homem cortando essa árvore e essa árvore indo para o chão. Então, a gente tem essa supressão de informação, né? Então, você pode dar uma agilidade da narrativa que você quer contar, cortando um monte de informações visuais, e mesmo assim você consegue deixar uma informação clara. Mesmo assim, você consegue deixar a narrativa construída do jeito que tem que ser, do jeito que você queria contar. Mas a gente pode pensar numa outra possibilidade também. Estou acabando, né? Não, tudo bem. Eu só queria pedir para você mostrar essas páginas depois para a gente. Não tem páginas. Eu tô contribuindo. Eu já estou vendo as páginas aqui, eu achei que tivesse. A ideia é essa mesmo, que você veja, é para ver essas imagens formadas na tua cabeça. E agora eu vou piorar muito mais isso daí, né? Porque a gente ainda tem o nosso texto lá. E o sabiá não sabia se a casa que havia era aquilo que ele via. Mas agora a gente vai ter uma sequência maior de imagens. Tá certo. A imagem 1 é o homem parado, segurando o machado do lado da árvore. Da imagem 2, é o homem se posicionando na frente da árvore para dar o primeiro golpe do machado. Daí a terceira imagem é esse mesmo homem dando o primeiro golpe de machado na árvore. A nossa quarta imagem é o homem dando um outro golpe com o machado na árvore, e nesse momento tem um pássaro que voa da copa da árvore. Daí na imagem 5, a gente tem esse homem dando mais um golpe na árvore e um esquilo descendo pelo tronco da árvore. Daí na imagem 6, a gente vai ter a árvore começando a se inclinar. Daí, na imagem 7, a gente vai ver a árvore caindo perto do chão. E daí, na imagem 8, a gente vê o homem sentado no tronco da árvore cortada, caída no chão, com o machado no colo e enxugando suor. Então, nessa sequência, a gente tem uma segunda narrativa contando uma história similar àquela primeira, que eu falei que tem a supressão da primeira e da última cena, mas existe uma outra leitura, né, de tempo, e nessa outra leitura de tempo acaba existindo umas subnarrativas, que ela surge a partir do momento que ou aquele pássaro que voa da copa da árvore, que não existia antes, mas que ele passou a existir, ou pelo esquilo que corre pelo tronco da árvore. E essas se revelam como sendo novas narrativas dentro de uma narrativa original lá de trás. Então, Tati, só para vocês não me
não me deletarem, eu acho que com esse exemplo, talvez dê para perceber um pouco o que eu considero e por que eu considero que livro ilustrado é uma experiência literária expandida. Porque a partir de uma informação muito simples, né, a partir de uma informação muito específica, você pode ou alongar sua narrativa, ou suprimir a sua informação que você quer dar para a narrativa, e com isso você vai dando informações para o leitor, né, que ele pode construir as próprias narrativas e fazer as próprias interpretações, principalmente a partir do repertório que ele tem. Nós temos aqui Foi onde, já... né, do livro ilustrado? Foi maravilhoso! E nós temos aqui já pessoas que estão imaginando, como eu, já achando que era um livro. E temos aqui um outro comentário também ótimo, do Fábio Lisboa, que é escritor e também contador de histórias. Ele diz: e o sabiá não sabia se a casa que havia era aquilo que ele via. Ao meu ver, a casa do sabiá era a árvore. Parabéns. O Fábio, ele foi contador do primeiro livro que eu lancei como autor, que era A Menina que Procurava, que é um livro que está lindo! Já. Um abraço, Fábio. Obrigada, Fábio, pela presença. Trocamos algumas ideias hoje também com o Fábio, hoje à tarde. Temos aqui também um comentário da Raquel Santos Faria, que ela disse: quanta sensibilidade. E nós também tivemos aqui um comentário da Fabíola Farias. Obrigada pela presença, muito querida. Fabíola, grande Fabíola. Sim. Grande conhecedora, ela vai falar que eu estou falando um monte de bobagem aqui. Por favor, Fabíola, não faça isso. Não, você está tirando vamos dizer assim, está abrindo um universo para a gente, né, do livro ilustrado, porque a gente está tendo muito contato, mais contato do que antes com essas obras nos últimos anos, mas não temos, assim, muitas oportunidades para conversar sobre isso, para viver essa experiência, assim, mais de perto, né? Então, está sendo tudo maravilhoso que você está falando, e as pessoas estão gostando muito. Que bom. Foi impressionante mesmo, porque o exemplo que você deu foi vivo, né? A gente participou dessa criação da narrativa que você foi criando e fomos construindo as imagens, então isso também acontece mesmo quando a gente está vendo a imagem, né? Quer dizer, muito livro ilustrado que não tem texto, então você deu uma colher de chá para a gente, você deu uma frase. Né? A construção, né, como eu disse, né, o ilustrador, né, do livro ilustrado, ele realmente ele ilustra o invisível, né? Porque existem essas brechas no texto, né? É claro que quando você é autor, né, dessa dupla, né, de narrativa verbal e de narrativa visual, né, é um facilitador, né? Então, e quando esse movimento a partir de uma obra que já está escrita, então, para o ilustrador, ele tem ele tem que ter esse cuidado de tentar realmente ilustrar o invisível, né? Quer dizer, é evidente que até com os livros meus, né, os livros que eu faço, eu também, né, como eu já estou processando as coisas em conjunto, né, esse ilustrar invisível, né, que eu me permito fazer, ele já está nessa construção, né, criativa, de processo criativo que eu já estou fazendo, né. Agora, quando eu pego um texto de um autor com a narrativa verbal pronta, às vezes não tem essas brechas, né? Então você tem que se policiar ou se permitir ou entender o processo, né? E isso acontece através de um amadurecimento seu como autor, de realmente perceber essa entrelinha, né? Que o texto... Sim, e eu quero fazer, inclusive, uma pergunta para você nesse sentido, que é uma pergunta da professora Milena, que eu vou recuperar a pergunta aqui, bem continuando esse pensamento que você está falando, por isso que eu quero aproveitar esse momento. Mas antes, eu quero te dizer que você não precisa ficar preocupado, porque a Fabíola Farias disse o seguinte, ela disse que uma aula maravilhosa.
Então, ela aprovou. O livro dela é maravilhoso. Eu acho que, assim, eu sempre falo isso, né? A literatura, eu me sinto jovem na literatura, né? Porque eu realmente não estou há tanto tempo assim na literatura, mas a literatura, ela me oferece um monte de coisa, né? De uma riqueza incrível, assim, de conhecer pessoas, né? Conhecer artistas, pessoas que eu admirava e que hoje são pessoas próximas. Eu tive a oportunidade de conhecer o Inácio Loyola Brandão, que era o meu ídolo na minha adolescência ali. Um dos livros que ele escreveu foi uma referência e que virou um ponto de partida para muito sobre o que eu penso sobre literatura. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, de ilustrar um livro dele, e a gente trocar mensagens, e ele, inclusive, fazer um texto de quarta capa para um livro meu, né? E daí a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas que se debruçam realmente, né, sobre o livro ilustrado, como a Fabiola, por exemplo, né, uma pessoa que vive a biblioteca, que respira esse assunto, né? O próprio Trilhas, né, esse monte de gente, né, se debruçando sobre esse assunto, porque o autor, na verdade, a gente não é um estudioso. Eu acho que, assim, tirando o Odilon, né, que é um grande mestre, assim, que eu acho que é uma das pessoas que mais se debruçam sobre o assunto do livro ilustrado, a gente é óbvio, né, que a gente estuda o assunto, né, mas eu acho que não chega nem perto, né, da academia, né. Então, sim, verdade, o Odilon Moraes dá cursos incríveis, né, inclusive é professor na Casa Tombada. Quem tiver a oportunidade de fazer um curso lá ou assistir palestras com o Odilon Moraes, cursos, oficinas, é incrível. Então, a literatura para mim é um presente, assim, realmente, obrigado. Eu adoro estar aqui. E agora sim, muito obrigada. E agora eu vou fazer a pergunta da Milena Martins. Alexandre, você pode contar uma experiência sua de ilustração de texto alheio? Você até comentou um pouco no início, né? Respondendo a pergunta da Jobibas. Inclusive, a Jo pediu para eu te lembrar aqui que ela é do coletivo Era Uma Vez, que você... sim, que a Nana, né, toca, eu acho que o Pablo está lá também. A Milena quer que eu comente uma experiência... Uma experiência que você teve de ilustração de um outro texto, que não seja teu. Uma ilustração que você fez, que você estava falando justamente, estava entrando nessa questão. Eu já tive várias, na verdade, né? Porque, assim, eu tô nessa brincadeira aqui desde 2008, né? Assim, quando saiu o meu primeiro livro. E quando a gente para falar sobre livro ilustrado, pelo menos no meu modo de entender, não é para diminuir outros tipos de linguagens, né? O livro com ilustração, por exemplo. Eu acho que cada um tem o seu lugar, né? Então, e até nesse processo que eu estava falando lá no começo da nossa conversa, né, de a gente entender o que a gente está fazendo, eu também, né, eu levei um tempo para entender o que eu queria fazer, eu levei um tempo para entender o tom da minha voz, né, então eu acho que isso aconteceu muito a partir do Este é o Lobo, né, que eu achei esse tom e eu passei a entender que a minha forma de pensar narrativas era de livro ilustrado, né? Mas isso não quer dizer que os outros livros que eu fiz antes desse ao Lobo são menores, né? Eu acho que eles só são outras linguagens, né? Inclusive, quando eu me encontrei, né, como autor dentro dessa linguagem, ela só aconteceu porque eu estava me sentindo um pouco desconfortável com o meu próprio trabalho, né? E eu costumo sempre falar que eu sou uma pessoa muito de recomeços, assim, sabe? Eu não tenho vergonha de pedir, eu não tenho vergonha de bater na porta, sabe? E esse processo de entendimento de livro ilustrado, para mim, passou um pouco por aí também, né? Então, eu tenho ilustrado realmente cada vez menos o livro dos outros, né? Depois, até mais para frente, depois eu posso até falar de umas parcerias que eu fiz esse ano, né? Muito pontuais, assim, né? Mas experiências com outros livros, né? Eu posso voltar no do passeio, né? Porque como eu só dei uma pincelada,
eu posso amarrar com o passeio, porque eu acho que é um dos livros mais potentes, assim, que navegam, né, nesse lugar de livro ilustrado e que tem esse fazer a quatro mãos, né? Porque, né, voltando um pouquinho, né, quando o Pablo me procurou, e como realmente ele era uma experiência inédita para ele escrever e dividir esse processo de escrita com um cara que ilustra, né? Então ele já tinha umas ideias meio pré-definidas, alguns caminhos que ele queria, né? E quando o texto chegou para mim, eu falei assim, eu acho que é outra coisa, né? Eu acho que porque assim, né? Só para de novo, para tentar ilustrar essa história, assim. O Pablo, ele tinha uma ideia de fazer uma competição, né, entre aspas, entre o pai e a filha, né, que era um desafio, na verdade, né, que rolava entre o pai e a filha, de um passando um veículo do outro. Então, sei lá, começava com patins, a menina começava andando com patins e depois o pai passava por ela de patinete. Depois a menina passava por ele de bicicleta e ele passava por ela de moto. Então os veículos iam ficando mais potentes, né? E ia tendo essa passagem de tempo e essa relação entre pai e filha. E daí, quando eu terminei de ler o texto, eu falei, eu acho que não é isso, né? Eu acho que uma relação de afeto que se estabelece entre pai e filho, né, pai e filha, né, muito especificamente um homem, né, pai, e uma menina, né, eu sempre achei que o gesto, né, o gestual, aquele momento muito particular, né, que é quase, né, propaganda de margarina, mas é um momento que muitas vezes existe realmente, do pai, né, ensinar o filho a andar de bicicleta, e aquele gesto, para mim, ele é muito potente, porque ele é um gesto que ele resume um pouco aquele... Olha, filha, a partir desse momento você está por conta, né? A partir desse momento você pode andar pelas próprias pernas, né? Você tem a sua independência, né? Você pode olhar o mundo a partir da sua perspectiva. Então, aquele gesto da bicicleta, para mim, é muito simbólico, né? Ele é muito carregado de simbolismo. Então eu falei assim, não é nada, eu acho que é mais do que isso, a gente tem que colocar mais afetividade aqui dentro, essa relação de proximidade de pai e filho, e colocar um gesto de um pai empurrando a filha numa bicicleta. E daí eu já imaginei o livro mais horizontalizado, né, desse percurso sempre acontecendo da página par para a página ímpar, né, da esquerda para a direita, sempre sendo um percurso sem... eu uso, né, eu exploro a estrutura do livro, né, às vezes dando uma profundidade para a cena, às vezes deixando a cena... fazendo uma subida, às vezes descendo, né? Mas ela está sempre no mesmo sentido. E daí tem uma folhagem que sobe, e daí tem uma borboleta que ela entra como elemento ali metafórico também, né? De ser um ser de transformação, tal. E daí eu fui por esse caminho. Daí eu mostrei para o Pablo, e depois eu mandei um PDF, né, com as imagens, assim, ele mandou uma mensagem, respondeu, aqui em casa todo mundo chorou, né? Eu falei, então tá certo, então acho que esse é o caminho. E daí a gente conversou mais, fez alguns ajustes, né, mas foi um trabalho muito a quatro mãos. Que lindo! Com certeza a gente chora também, em muitas das suas imagens são impactantes. Muito antes do fechamento da narrativa, a gente já vai se emocionando, você vai criando aquele... É um clima. Vamos dizer, aquele clima, aquela expectativa, e realmente encerra sempre, né, de uma forma muito emocionante, muito impactante. Que bom. Depois eu até gostaria que você comentasse com a gente se os seus leitores infanto-juvenis, as crianças mesmo, se eles trocam ideias com você, se ele percebe essa construção da narrativa. Muitas vezes tem algumas críticas ali que você faz também, se isso é absorvido por eles. Mas antes de você responder essa, eu queria que você mostrasse as imagens dos seus livros. Ah, tá. Ó, então, eu vou mostrar esse livro aqui, ó.
chamado Um Belo Lugar, né? Principalmente porque a gente estava falando um pouquinho sobre vazio, né? Sobre ausência, né? Então, primeiro eu vou mostrar o livro e depois eu vou falar um pouco sobre a construção de conceitos, né? A partir de uma estrutura narrativa, tá? Então, eu vou compartilhar aqui uma. Depois você me ajuda aí a ver se está certo. Tá. Você vai subir a imagem, é isso, né? Eu tenho que fazer o quê? Peraí. Você vai mostrar a imagem pra gente agora, né? Não. Daí Aí eu disponibilizo aqui, autorizo a imagem para ela entrar. é, é a primeira opção, né? Isso, é no share screen, Ah, tá. depois da câmera. Janela inteira, janela do aplicativo. Conseguiu? Ah, peraí, eu tô meio perdido aqui. Tá. No nosso teste deu certinho, viu, gente? Deu, Ele né? subiu a imagem, eu liberei, a gente Você tá testou vendo até alguma... Ah, vídeo. ó, você tá vendo aqui minha pastinha, né? Daí, Sim, apareceu? eu coloquei ela para todo mundo ver agora, sua pastinha. Tá, então tem Um Belo Lugar, né? É o primeiro. Ele aparece para você? Aparece. Eu que dou 2 cliques, é isso? Isso, você que clica agora para ele Eu abrir. cliquei já, não aparece para vocês? Ele tá pequeno. Deixa eu ver aqui. Ficou tela cheia ou não? Não, não ficou com a tela cheia. Deixa eu ver. Vou tentar de novo aqui, vamos ver. Tá. Daí você Compartilhar clica. é o screen sharing, né? Isso. Ele já tinha subido. Ele só não abriu em tela cheia. Ah, Coloca ele de novo. compartilhar. Você está vendo? Tô. Estão vendo agora Agora. a capa? Uhum. A tela Sim, cheia? sim. Tá tela cheia, né? Estamos vendo. Tá, então vamos lá. Essa é a capa do livro. Essa é a primeira página, né? Então é assim. Uma vez, minha mãe me contou sobre um pássaro. Era chamado de pássaro da felicidade por alguns e pássaro celeste por outros. Este pássaro era o Gru. Ela disse que na lenda que sua mãe lhe contou, e que era a mesma lenda que a mãe da mãe dela havia contado, este pássaro, com suas poderosas asas, levava as almas dos que partiam para um belo lugar. Um lugar que não é aqui nem lá. É só um belo lugar. Eu tive um tatuzinho de jardim guardado num pote de vidro que morreu. Eu tive uma borboleta azul e um sabiá laranjeira também. E fiquei triste todas as vezes em que isso aconteceu. E a mãe me contou que o Gru e a mãe me contou do Gru e como ele havia ajudado minha avó e meus bichos a chegarem nesse belo lugar. Tempos depois, eu pensei, como o Gru vai fazer quando for a alma dele mesmo que tiver que ser levada para um belo lugar? O dia em que eu tiver um filho, eu vou contar para ele a mesma lenda
minha mãe me contou, e minha mãe me contou, e que a mãe dela contou para ela. Vou reler aqui, tá? O dia em que eu tiver um filho, vou contar para ele a mesma lenda que a minha mãe me contou e que a mãe dela contou para ela. Mas também vou dizer ao meu filho que um belo lugar é estar aqui ao lado dele. Fim. Lindo! Fechou? Nossa, sim. Agora, peraí, deixa eu só Olha, fechar. Raquel Santos Faria disse o seguinte: estou falando sensibilidade pura, não é para qualquer um. Tem uma razão para eu amar cada livro seu. Amo porque são carregados de afetividade e de muito respeito com o pequeno leitor. Ela diz ainda: amo esse livro, acalentou meu coração essa semana que foi tão difícil. E eu costumo falar que esse livro é sobre celebrar a vida. Só um instantinho. Você sumiu por um instantinho, agora você voltou. Tá. Eu estou compartilhando a tela. Eu vou voltar. Não, agora a tela. Não, só tá você. Você quer compartilhar mais um? Eu vou compartilhar mais um, mas só para fechar o pensamento sobre Um Belo Lugar, que eu falei, né, que ele é muito um livro realmente sobre celebrar a vida, né, e não sobre a morte, né. E daí eu estava falando para vocês, né, que o livro ilustrado ele tem essa potência, né, de texto, imagem ali que eles se conectam e que ele transforma, né, nessa experiência que extrapola, né, a leitura. E esse recurso extraordinário que eu falei que às vezes acontecem com essa materialidade do livro, né, de às vezes, por exemplo, como no Pinóquio, que é um livro que daqui a pouco eu mostro para vocês também, né, mas o Pinóquio, ele é um livro que ele tem esse recurso extraordinário, né, esse recurso que vai além da palavra imagem e que é um conjunto da materialidade do livro em si, né. Mas esse livro que eu acabei de mostrar para vocês, Um Belo Lugar, esse livro ele também tem um recurso extraordinário, mesmo que ele não seja um recurso extraordinário evidente, que ele pareça, né? Mesmo que não seja esse recurso extraordinário, vistoso, especial, como é o Pinóquio, como eu acabei de mostrar para vocês, mas mesmo assim, eu acabo me aproveitando de aspectos sensoriais, né, de percepção do próprio livro, né, mesmo que ele não pareça evidente num primeiro momento. Daí, para dar um exemplo, né, vocês viram que é uma história que ele fala sobre o Grow, né? Ou seja, ele fala sobre um origami, na verdade. Então, o livro ele é quadrado, né? Então, ele é quadrado por uma razão, porque o formato que inicia a dobradura do origami é quadrada, né? Então, simplesmente não é uma solução gráfica, né? É uma solução estética, mas sensorial também, né? Então, eu acabo usando esse recurso gráfico também, de ele ter um formato quadrado, a favor da narrativa, mesmo que a gente não perceba, mesmo que ele não esteja evidente, né? E daí, como vocês viram, isso é uma história, né, sobre o Gru, né, sobre esse origami do Tsuru, e o narrador é uma criança que faz uma reflexão sobre vida e morte, mas é uma criança que nunca aparece. Então, o leitor, ele nem percebe, o leitor, ele não sabe se essa criança, o gênero dessa criança, né? Livro ilustrado, de novo, né? Você não precisa dar todas as informações, né? E o livro também, ele fala sobre ausência, é um livro que tem silêncio, né? Ele tem pausa, ele tem vazio, e esse vazio,
né, ele conduz a narrativa. E daí, voltando para acho que a Beatriz, né, que tinha falado, né, sobre o vazio, esse vazio, esse nada, na verdade, ele é cheio de significado. É mais ou menos como acontece no silêncio da música. Que o silêncio da música ela não é silêncio, ele é ausência de som. Sim, inclusive a Beatriz fez um comentário depois que ela disse que o vazio estava entre aspas por causa disso, que ela quis dizer isso mesmo, que não era um vazio. Exato. Então, assim, esse silêncio, se é ausência de som, até eu separei um exemplo aqui, mas daí é para vocês escutarem, não vou precisar compartilhar, dessa música aqui que eu acho que vocês conhecem, ó. Tá dando para ouvir? Sim. Bom, essa música que todo mundo conhece, ela se chama Quinta de Beethoven, né? É a Quinta Sinfonia de Beethoven. E a gente estava falando sobre vazio, né? E eu fiz um link, até eu não sei se a Fabíola ainda está aí, eu até comentei isso ano passado, quando eu fui no evento literário lá em BH, né? Que essa música, né? Olha só, esse vazio, essa ausência de som, ela faz parte da música, né? Sem essa pausa, né? Sem esse pam, 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 silêncio, pam, 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 silêncio. Esse silêncio alongado, essa pausa, essa música ela não ia existir se da forma que a gente conhece, se essa pausa não existisse, né? E daí olha só que curioso, né? O que a gente ouve nessa música, que a gente entende como vazio, na verdade ela não é vazio, ela é uma nota longa, estendida. Então, para o Beethoven, essa nota ela não é ausência de som, ela é um som alongado. E daí, pensando de novo sobre essa história da potência narrativa, dessa potência de imagem que o livro ilustrado proporciona, olha só que curioso, né? Existe uma nota musical, ou seja, existe um símbolo que representa esse vazio, né? Então, essa imagem, esse vazio é representado por alguma coisa, né? Esse vazio, né, essa nota, esse objeto, ela representa essa ausência. Então, nesse livro, No Belo Lugar, esse vazio ele pode não parecer, mas ele se torna um elemento extraordinário da narrativa, né? E eu acredito muito no vazio como elemento da narrativa, que o vazio é algo que o leitor não percebe, mas ele sabe que está lá. Ele sabe que existe. Então, o Eustáquio é a mesma coisa, né? O Eustáquio é um mágico, né? Que ele faz os truques dele. E eu acho que eu vou compartilhar esse para poder mostrar para vocês. Pode ser? Pode colocar aqui, eu libero aqui. Tá, vamos ver. Vamos lá, de novo o chimpanzé mexendo na tecnologia. Eu e o Alexandre, tá difícil aqui, gente. Um mais jurássico que o outro para liberar. Eu não consigo tirar os comentários da tela, mas ficou divertido, porque agora eu posso colocar os comentários de vocês em destaque. Vamos ver. É muito bacana ver os comentários. E enquanto você sobe, eu até vou te falar um comentário aqui deixa eu ver aqui, da Beatriz, sobre a história que você leu pra gente. Ela disse que contou essa história no podcast dela para homenagear o Dia das Mães.
Ah, que Olha que demais. lindo. É. E ela diz também que as histórias que são passadas das avós para mães e de mães para Sim. filhos e filhas, como no caso dela, né, são muito fortes. Então, olha que lindo. Vou procurar esse podcast, Beatriz. Tá cheia a imagem, Tá. tá? Vocês estão vendo a capa do livro, né? Peraí que agora não. Ela ficou. Tá escuro aqui. Tá tudo escuro a imagem. Para Ainda. você, como que ela aparece? Não tá aparecendo as páginas já. Ó, tá Ah, um vermelho? agora. Isso. Isso. Agora tá aparecendo também. Será que agora tá vermelho também ou não? Tava vermelho, ficou preto. Ah, é porque eu tô colocando em tela cheia aqui, eu acho que ele não tá rolando. Então, deixa eu fazer o seguinte, ó. Ah, ele agora tá aí, tá lindo. Eu só não consigo tirar o comentário, gente, para vocês Ó, vocês poderem ver. estão vendo a primeira página, a página 4 e a 5? Sim, Ah, então este é Eustáquio, o isso. mágico magnífico. Então vamos lá. Esse é Eustáquio, o mágico magnífico. Eustáquio tira coelhos de lugares inimagináveis. Vaz. Eustáquio se livra de correntes num piscar de olhos. Zaz. Eustáquio escapa dos lugares mais improváveis. E zaz. Eustáquio é destemido. Eustáquio é audaz. Eustáquio é magnífico. Eustáquio agora fará para vocês a mágica do desaparecimento. 1, 2, 3, zaz. E a história, que eu não vou contar até o final, Ah, conta tudo. eu não coloquei todo o PDF, mas eu vou contar aqui no Blá. A história, depois do 1, 2, 3, zaz, e ele estala os dedos, o... vem uma sucessão de páginas em branco. E essa sucessão de páginas em branco, num determinado momento, ela vira uma... tem um texto, né? Tem um texto que é o narrador procurando pelo Eustáquio, e deixa eu só ver se eu abro aqui. Ah, tá. Tem um texto que é o narrador procurando Eustáquio, e tem também uma sequência que o leitor vai descobrir onde é que o Eustáquio foi se meter. Eu não vou dar spoiler para vocês. Ah, olha, a Raquel está dizendo aqui que o livro do Eustáquio é o preferido dos filhos dela e pedem para ouvir e ver todo dia. Então, e daí, de novo, esse brincar, né, se aproveitar da narrativa através desse elemento extraordinário, que às vezes ele não precisa mesmo ser um elemento que extrapole o objeto livre em si, mas um elemento que faz parte da narrativa. Aquele branco, ele está contando a história. Tanto é que as páginas, inclusive a numeração das páginas, ela vira também parte da narrativa, né? Então, como eu estava falando, como eu dei o exemplo de Um Belo Lugar e o exemplo do Pinóquio, desculpa, o exemplo do Eustáquio, os dois, eles brincam com esse extraordinário do livro, mas sem necessariamente poder usar, né, esse algo a mais, né, esse elemento que extrapola, que o caso é o Pinóquio, que agora eu vou mostrar para vocês.
Enquanto você sobe o Pinóquio, vou fazer um comentário aqui do Fábio. Ele diz potência imagética sonora, Alê. A Quinta Sinfonia, composta já com grau avançado da surdez do compositor, é também conhecida como Destino Bate à Porta. Né? Por causa das batidinhas, né? Mas será que isso é verdade? Eu já ouvi essa história, né? De que eu ouvi também, mas não sei. Teve inspiração a partir das batidas que tinham na porta, né? Mas eu não sei se é verdade. É engraçado, né? Porque parece coisa dos Trapalhões, né? Assim, vem uma imagem na minha cabeça, assim, quando eu vejo isso, né? E essa música inspira muita gente também. Vocês conhecem uma música que o Zé Miguel Wisnik fez inspirado na Quinta Sinfonia? Eu não conheço, mas ele faz, esse homem faz tudo, né? Ele é maravilhoso. Impressionante. E ele, a música começa, é como se fosse um shot. Ele faz a Quinta Sinfonia virar um início, assim, como se fosse um shot. Pam, 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 e aí assim vai. E depois ele cita o nome da música no meio da canção. Gente, eu recomendo. É muito bacana. Disponibilizei aí. Tati, vê se Pinóquio aparece para você. Sim. Tá em página cheia? Página cheia. Então, Pinóquio, o livro das pequenas verdades, eu vou mostrar as páginas, vou mostrar esse extrapolar, né, esse extraordinário que eu falei para vocês, depois eu comento, tá? Então, o Pinóquio, ele começa assim. Quando Pinóquio parou em frente ao espelho, o que viu refletido foi um boneco que era, na verdade, um pedaço de madeira. Era somente um boneco de madeira. Ao olhar para o espelho, pensou que, talvez, se ele fosse Gepeto, seria bondoso, amável, paternal e justo. Se Pinóquio fosse Gepeto, não seria mais somente um boneco de madeira. E poderia ser o grilo falante, e seria inteligente, ajuizado, responsável e conselheiro. Se Pinóquio fosse o grilo falante, não seria mais somente um boneco de madeira. E se fosse o mestre de marionetes? Teria nas mãos histórias e destinos de personagens controlados por cordas. Se Pinóquio fosse um mestre de marionetes, não seria mais somente um boneco de madeira. Agora eu vou compartilhar, a história vai além, eu já falo sobre isso. Agora eu vou compartilhar com vocês um outro momento. Agora que eu estou pegando o jeito do negócio, viu? Pois é, e agora já está chegando quase ao fim. Eu também, vendo? Agora que eu estou pegando o jeito, eu agradeço ali o pessoal que me ensinou como é que eu tirava os comentários da tela. Tá dando para ver a imagem? Tá. Tá. Esse é rapidinho, tá? Ok. Eu estou de volta? Tá de volta. Tá. Então, o Pinóquio, o livro das pequenas verdades, ele tem esse elemento extraordinário que eu estava falando para vocês, que o livro ilustrado ele pode proporcionar também, e ele pode ser parte integrante da narrativa, né? Porque nesse livro em particular, eu acabo usando bastante essa materialidade do livro e os recursos do próprio livro como narrativa, né? Como vocês viram ali nas páginas que eu mostrei, essa é uma história mais
vamos colocar assim, existencialista, né, uma questão existencialista acontecendo ali do Pinóquio, né, de ele tentando se perceber quem ele é como pessoa, que é a leitura que eu, a minha versão, a minha leitura do clássico, né, do Collodi, e eu acabo usando o recurso do próprio livro, né, como espelho, né, a própria dobra do livro como espelho, né? Então ele vai revisitando ali todos os personagens que passam na história dele, né? E sempre com esse recurso de espelho, de ele tentando se entender, ele vem somente a partir do olhar do outro, né? Que somente a partir de ele sendo outro que talvez ele possa merecer ser um menino de verdade, né? E a história se conclui quando ele se percebe que não, né? Ele percebe que ele tem que aceitar do jeito que ele é mesmo, né? Eu estou falando muito grosso modo, muito resumidamente, tá? Mas, e naquela lâmina, né, que vocês viram, que é esse abrir aqui, né, da página, eu só vou ler, né, como essa lâmina se desdobra, né, esse é o momento que na página anterior, o espelhamento que ele está tendo é com a árvore, com o pinheiro, né, e essa sequência de páginas que vocês viram que foram sendo abertas, que na verdade é o nariz do Pinóquio que vai crescendo, né, o texto é assim: era uma vez uma árvore que sonhou ser um menino. Este menino corria pelos campos, nadava na corrente do rio, sentia no rosto o sopro do vento e o raiar do sol. Ele encontrou uma árvore e se balançou em seus galhos, comeu de seus frutos e descansou à sua sombra. E a árvore onde o menino repousava não sabia se ela mesma era o menino que havia sonhado que era uma árvore, ou se era uma árvore que sonhou ser um menino. E daí tem mais duas sequências, né, que concluem a história. E esse recurso que eu estava falando para vocês, né, dessa possibilidade que o livro ilustrado também oferece, de ele ter essa potência textual, essa potência imagética e essa potência sensorial, tátil, né, de extrapolar o objeto livro, é o que acaba tornando o livro tão diferente e tão especial. Falei pra caramba. Muito especial. Falou muito, mas falou tudo, falou lindo. Sim. E a professora Milena Martins diz aqui, maravilhoso esse livro Experiência. É realmente uma experiência visual, introspectiva, né? A gente não sai igual desse livro do Pinóquio. As pessoas pensam, mas o livro do Pinóquio, eu já conheço essa história. Mas é outra versão, né? Realmente é um mergulho que a gente faz e são muitas questões aí. Eu acho que muitos dos meus livros, ele acaba tendo essa inflexão filosófica e às vezes existencialista, né? E às vezes isso... Eu queria que você contasse agora sobre essa reflexão, se os leitores, crianças, se os alunos percebem isso. Eu quero agradecer o comentário da Milena só e dizer que a Milena trouxe a música que eu citei, realmente é essa música, Milena, é o Baião de Quatro Toques, música do José Miguel Wisnik e letra do Luiz Tati, outra pessoa maravilhosa também, super dupla. Obrigada, Milena. Agora conta pra gente, Alexandre, como que é essa recepção? Os alunos percebem todo esse potencial da obra? Então, uma coisa que eu percebo e que eu acho que acontece, principalmente para quem faz livro ilustrado, é que eu acho que o autor, normalmente, né, o autor de qualquer livro, o que ele pretende fazer, na verdade, é atingir cada vez mais leitores, né?
e vários níveis de leitores, várias categorias de leitores. E outra coisa que é tão incrível no livro ilustrado é isso, né? Que é o tipo de livro que ele atinge uma criança, ele pode impactar uma criança, ou ele pode impactar um adulto também, né? De formas diferentes, é claro, né? Porque a gente está falando de pessoas diferentes, a gente está falando de repertório de vida diferentes, a gente está falando de tempo de vida diferente, né? Então, eu acho que o livro ilustrado ele é muito forte nesse sentido, né, de poder proporcionar essa experiência para todos os níveis de leitores e cada um conseguindo alcançar de uma forma diferente. E daí você perguntou, né, como é essa recepção, né, dos alunos, né, esse período de lives e todas essas coisas, né, que a gente tem vivido. Eu tive uma experiência de fazer uma roda de leitura virtual com os assinantes da Denise Guilherme e da Taba, né? E era justamente sobre o Pinóquio. E daí eu separei aqui duas aspas, né? De duas crianças que eu achei incrível da forma que eles colocaram, né? Que um deles colocou assim, né? O Pinóquio é um sonho da árvore que se realizou. E o outro menino colocou assim: eu achei a história meio triste. Ele quer ser tudo e não dá para ser tudo. Só dá para ser uma coisa. E ele tem que ser um boneco de madeira normal. Ele tem que ser feliz. Olha que profundidade, né, de análise de um livro, né, de um menino de 7 anos, né? Ele conseguiu perceber toda a essência do livro. E daí tem uma leitora adulta também, né, um trechinho assim que eu achei bem legal que ela falou que o Pinóquio, ele possibilita, ele sugere pensar o próprio eu, quem somos, o que almejamos e nossas ponderações e questionamentos sobre a vida. Então, né, respondendo essa sua pergunta, eu tenho dois leitores diferentes, com histórias de vidas completamente diferentes, e conseguiram alcançar o que o livro diz de formas diferentes também, né, de camadas diferentes. Uhum. Então, eu acho que sim, né, os livros, eu tenho esse tipo de receptividade com as crianças. Esse Ao Lobo, por exemplo, é uma forma. Ó, o cara acabou de entregar a pizza aí. Desculpa, gente, tá tudo fechado aqui, eu tô com fone de ouvido, mas passou uma moto aqui. Então, eu principalmente quando você tem, né, por isso que eu acho que também as lives, né, ou esses encontros virtuais, eles são bons até um determinado momento, né, porque essa troca de olhar, né, esse contato físico, ele é insubstituível. E quando eu vou nas escolas, né, ou quando eu vou nos eventos, né, eu vejo muito essa receptividade das leituras, né, do acesso que as crianças tiveram aos meus livros, às minhas histórias, e é uma troca muito intensa, né? O Esse ao Lobo é uma grande brincadeira quando eu apresento ele para as crianças, o Pinóquio, esse tipo de receptividade que eu tive, enfim, é uma coisa realmente além das minhas expectativas, assim, que eu pudesse esperar. Que maravilha! Tomara que um dia você venha aqui também na nossa versão presencial do Trilhas Literárias. Esperamos voltar com ela. E conte, aproveitando que você citou Este é o Lobo, conta pra gente a novidade. Vai ser reeditado, vai sair agora em setembro pela Pequenas Artes, e vai ter novidades? Como que é? Ele tá como era? Você tem alguma coisa que acrescentou? Como é que tá isso? Então, ele teve uma carreira de 4 anos, né, pela DCL ali, super bem sucedido, né, foi um livro que eu tive um retorno espetacular, assim, em todos os sentidos, né, e daí acabou o ciclo dele ali dentro da DCL, e eu e a Pequena Zara, a gente estava namorando, né,
a Ana, a editora lá, a gente sempre conversava sobre novidades, sobre coisas e tudo mais. E eu falei, olha, esse O Lobo tá livre, né? Ela falou, eu quero. Né? Um tempo depois ela falou, eu quero. E daí é óbvio, né, que tem todo o cuidado que a Pequena Zahar, né, tem para as publicações que eles têm, e a novidade ou a coisa boa do livro é que ele vai sair realmente do jeito que ele tinha sido concebido lá atrás, né, quando eu imaginei ele a primeira vez, que era um livro maior, mais estreito, capa dura, esse tipo de coisa, que na verdade é o mesmo jeito que ele saiu na Itália, né? Na Itália ele saiu exatamente da forma que eu tinha imaginado, né? Essa capa dura, um papel um pouco mais cuidadoso, esse formato mais alongado, tal, que eu acho que dá um impacto muito maior assim na história, né? Eu acho que a edição anterior era uma edição boa, funcionou muito bem. Mas eu acho que essa nova ela tem um algo a mais, assim, tem um, um elemento a mais que eu acho que vai. Eu queria até assim, na verdade, eu até pensei em colocar uns making-offs assim nas últimas páginas, mas ele já era tão, ele já tem bastante páginas, né? E a gente colocar mais coisa ainda, eu acho que ia ficar over, assim, ia acabar elevando muito o preço. Só de ele chegar no formato original, para mim, já foi incrível. Que maravilha! Depois você pode fazer um making off quando você vier lançar o livro aqui em Curitiba. Aí você traz todos esses segredos que estão por trás da obra e mostra aqui pra gente. Olha, quando eu faço as oficinas, eu acabo levando o boneco que originou o livro, eu acabo levando os originais, né, que são bem maiores do que a versão impressa. Então é legal porque é uma troca também, né? Eu acho que principalmente quem está começando tal tem uma curiosidade de ver, né, os processos e tudo mais. Então é o tipo de troca que me alegra muito também. Que maravilha! Então, pessoal, aguardem, em setembro já está chegando. Eu acho que é no meio de setembro, eu acho. Vamos ficar atentos aqui e atentas para assim que sair já ter o livro em mãos, né? Agora as livrarias já abriram, não dá muita coragem de ir, eu acho que eu vou encomendar pela internet. Ainda estou sem coragem de enfrentar a livraria e shopping, né? A gente ainda precisa se cuidar mais um pouco. E eu agradeço imensamente a sua participação. Quanto tempo a gente está aqui? Eu estou super feliz. São 9h56. A gente já está aqui há um tempinho. E eu agradeço muito todo mundo que ficou com a gente até agora, né? Algumas pessoas entraram, saíram, outras até chegaram mais recentemente. Eu quero agradecer também a professora Miriam Galvão e a professora Márcia, da escola Santa Rosa, que é uma escola estadual super parceira nossa aqui, que está fazendo atividades com as crianças, online, virtuais, a gente continua ali com elas. Quero agradecer imensamente todas as pessoas que estiveram conosco e eu quero pedir para que você faça as suas considerações finais. Eu tenho ainda muitas perguntas, e eu acho que o público também tem muitas perguntas, tem algumas perguntas que, inclusive, eu não consegui ler, foi chegando muita coisa, né, ao longo do nosso bate-papo, e as minhas outras perguntas ficam para outro dia, quando a gente marcar um novo encontro, porque realmente o assunto não se esgota, e foi uma aula, foi realmente encantador, né, passar esse tempo aqui com você. E eu gostaria, então, que você fizesse suas considerações finais, deixasse aqui um abraço para as pessoas. Não, eu que tenho que agradecer. É sempre bom, né, essa troca, a gente trocar figurinhas. Eu acho que é o tipo de coisa que alimenta, na verdade, né, a gente quando a gente estabelece esses diálogos, né, e é o que a gente passa a pensar sobre a nossa produção, o que a gente faz, o lugar que a gente está, né. Então, na verdade, é uma alegria poder dividir um pouquinho o pouco
pouco que eu tenho aqui para partilhar com vocês, com as pessoas. E eu acho que as considerações finais é realmente a gente tentar manter essa resistência de que realmente a gente está num momento muito difícil, né? E eu vi em algum lugar, em alguém, em algum momento, postou alguma coisa muito curiosa, interessante, que é a gente, nessa pandemia, ou nesse momento, né, ímpar que a gente está, a gente percebeu que a gente vive sem a balada, que a gente vive sem a saída para o jantar, que a gente vive sem ter que viajar, né? Mas a gente não vive sem a arte, né? Porque é o tipo de coisa que esse tempo todo, quem teve acesso, quem teve a sorte de ter acesso, a possibilidade de ter acesso, realmente foi o que salvou a gente. Foram os filmes, foram os livros, foi o curso online que você fez, né? Então a arte, de alguma forma, ela abraça o ser humano nos momentos mais difíceis e nos momentos menos difíceis também, né? E a arte ela proporciona isso, né? A gente se entender, a gente se descobrir, a gente poder se interpretar como ser humano. Então acho que a lição da gente nesse processo todo, acho que é um pouco isso. Todas as outras coisas, né, todo esse peso, esse coração peludo que a gente está tendo nesses momentos que a gente, políticos e de Brasil que a gente vive, vai passar, né? Então as coisas são cíclicas e é claro que a gente não pode baixar a guarda, né? Mas é o tipo de coisa que vai passar, né? Sempre passa. Então, eu acho que a gente tem mais que estar com os nossos iguais, com as pessoas que abraçam a gente, com as pessoas que querem a gente bem. Então, eu acho que é isso. Que a gente fique bem entre os nossos iguais. Que maravilha! Sim, tem um pessoal aqui que também está se despedindo, então eu quero ler para você. A Naide Mendes diz que comprou o Pinóquio, se eu abrir essa porta agora, está esperando chegar. A Ana Lúcia Vilela diz: a gente não vive sem a arte. A Raquel Santos diz: não vivemos mesmo, a arte salvando vidas, tem salvado vidas, ela diz. A Amanda Magalhães diz: se eu abrir essa porta agora, é sensacional, o objeto livro é bem representado por ele, narrativa única. Nós recebemos também aqui um alô da Rosália Rodrigues, ela mandou beijinhos de Portugal. Linda, obrigado, maravilhosa. Ela é bibliotecária lá também, distrito de Covilhã. Este é o Lobo, eu estava conversando com um amigo, este é o Lobo está em Portugal também, eu estava conversando com um amigo que mora lá, ele falou, nossa, minha filha está usando o livro a escola, né, que ela estuda, tá trabalhando o livro, e a Rosália é uma dessas bibliotecárias, mais uma, né, mundo afora, é uma fofa também, um beijão para ela. Que lindo, obrigada, Rosália, por divulgar o trabalho do Alexandre aí. Deike Rocha diz: Rampazzo sempre raptando nossa sensibilidade com sua arte. Muito lindo. Obrigado. Temos aqui ainda muitos comentários. O Luiz Andreoli, que é um dos coordenadores do projeto Trilhas Literárias, também agradece, diz que foi muito gratificante esse bate-papo. A Ivete Paz dá parabéns, escritora aqui também de Curitiba, da editora Mercado Livre. Queridíssima. Sim. Mexicana, meio mexicana, meio brasileira, né? Mexicana, já virou brasileira curitibana e a Ivete vai estar com a gente aqui também em setembro. Uma querida. Nas nossas lives. Estamos conversando. Ela já aceitou o nosso convite. Inclusive, agora eu faço o convite a todos vocês. Nós vamos continuar em setembro. O projeto ia terminar agora, no final de agosto, mas nós conseguimos aí mais um respiro e teremos mais uma edição em setembro. Já temos autores confirmados. Na próxima quarta-feira, dia 2, nós teremos o Flávio de Souza, que é de São Paulo, mas vive em Curitiba. Então, já raptamos o Flávio também, já estamos dizendo que ele é quase curitibano. Depois teremos também o Léo Cunha, a Ivete, estamos ainda conversando com alguns autores,
O João Zanello Carrascosa já aceitou também. As datas ainda a gente está fechando. Assim que eu tiver todo o cronograma, a gente passa aqui no Trilhas Literárias. E vamos ter uma edição muito especial no projeto. Nós vamos fazer um slam aqui, ao vivo. Convidamos algumas pessoas do Encontrão Poético aí de São Paulo, que fazem poesia rimada, batalha de poemas, né? E a gente vai ter um pessoal de São Paulo e algumas pessoas aqui de Curitiba. Então, tudo isso em setembro. Espero contar com vocês. E agradeço mais uma vez você, Alexandre. Foi uma honra, uma felicidade imensa ter você aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo para todo mundo. Beijos. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau.